Cristo à minha frente, Cristo à minha retaguarda, Cristo ao meu lado direito, Cristo ao meu lado esquerdo, Cristo em todos os sentidos e direções. Cristo nos olhos daqueles que me veem, Cristo nos ouvidos daqueles que me ouvem, Cristo na boca daqueles que falam de mim, Cristo na cabeça daqueles que pensam em mim, Cristo nos corações daqueles que me governam, Cristo na eternidade, que assim seja. A gente esquece às vezes, né, de que o nosso pensamento, né, quando a gente vai conversar com alguém, ele é transmitido pela nossa palavra, né? E a nossa palavra tem uma força inimaginável. Cada um de nós não imagina a força que a nossa palavra tem. No Alegria e Triunfo tem um capítulo específico que fala da força da palavra, de como a gente deve usar a palavra. E tem um outro livro que é muito bom, que chama Horizontes da Fala, que é do Miramês, que é muito bom também com relação a isso. O livro é inteiro, desse tamanho, ele é inteiro falando, mostrando pra gente como é que a gente tem que falar, como a gente tem que se expressar. E por que eu estou dizendo isso? Porque o grande perigo que a gente corre com as nossas palavras é nos tornarmos escravos delas. Essa frase, inclusive, está no Alegria e Triunfo. Nós não podemos ser escravos das nossas palavras. E na maioria das vezes, as coisas acontecem com a gente sem a gente perceber, porque nós somos escravos das nossas palavras. A gente não pode nunca ser escravo de uma palavra, nunca. Exemplos tem vários. Aliás, no Alegria e Triunfo tem um exemplo muito bom de um pai e de uma filha. O pai, os dois tinham que pegar o trem na estação. O pai sempre falava assim, ele saía de casa, ele falava assim: eu nunca consigo pegar esse trem na hora. Ele chegava na estação, o trem já tinha saído. A filha saiu um pouquinho depois. Aí a filha virava e falava assim, falava alto: eu sempre consigo pegar esse trem. Ela sempre chegava na estação, pegava o trem e ia trabalhar. São coisas, estou falando uma coisa simples, que as pessoas repetem e você forma, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, outro exemplo, quando a gente entra nessa casa aqui, nós estamos num ambiente preparado, tá? Então assim, se nesse momento, quando a gente está tentando fazer uma palestra, nós somos intuídos, a gente está com a nossa cabeça, a mente aberta, nós somos intuídos pela corrente espiritual para falar palavras boas, para falar coisas boas, para criar um clima bom. Quando a gente está em algum lugar, na maioria das vezes que tem muito barulho, que tem muita agitação, que nós não estamos nesse tipo de ambiente, as coisas que nós somos bombardeados por pensamentos, por intuições, por sensações, e a gente costuma falar, as pessoas costumam falar assim, né? Principalmente quando escorrega: falei sem pensar. Nossa, não é? Todo mundo, desde que a gente era criança, às vezes a gente fazia uma coisa errada e a mãe vinha: falei sem pensar. A gente fala sem pensar. E esse é o perigo. Falar sem pensar é um perigo. Porque normalmente quando a gente fala sem pensar, a gente fala alguma coisa que vem do fígado, né? Então assim, eu costumo brincar muito. Alguém falou alguma coisa, até eu mesmo, quando eu dou uma escorregada, pensei com o fígado, né? Falei com o fígado. Porque vem, né? Não é aquela coisa, aquela coisa de instinto, né? Você fala sem pensar. Falou sem pensar, para criar uma confusão, é a coisa mais fácil do mundo. E assim, e tem outra coisa que a gente tem que ficar muito atento, que as pessoas que estão ao nosso redor, nós podemos falar 99% de coisas boas para as pessoas. 99,9% de coisas boas. Se a gente falar 0,1% de coisa que não é boa, você pode ter certeza que tem muita gente que vai lembrar só do 0,1%. Isso se não for 99,99% das pessoas que você falou que vão lembrar só do 0,1%. Isso é o pior. Isso dói. Para quem já tem assim, um pouco mais de conhecimento a respeito disso, para quem já sabe da responsabilidade de ter que usar a palavra
do jeito certo, na entonação certa, né? Com calma, em todas as situações, né? Quando dá uma escorregada dessa é muito complicado, porque quem já está acostumado com isso, quem sabe do tamanho do efeito que isso causa, meio que se penitencia, né? Quem não sabe, não percebe, é pior, porque aí fica naquela história de ser escravo da palavra. Então assim, frases do tipo, isso só acontece comigo, não tem? Não, acontece alguma coisa, a pessoa vira, bota a mão assim e fala, isso só acontece comigo. Olha, enquanto você continuar falando que só acontece com você, não é que só acontece com você, acontece com um monte de gente, mas vai acontecer com você, né? Ou então aquela frase que muita gente fala assim, tem gente que fala assim, mas todo mês nunca me sobra um dinheiro. Gente, você pode ter certeza que nunca vai sobrar um dinheiro para você. E vou te dizer por quê. Porque aí um dia você vai estar na sua casa, vai quebrar a máquina de lavar, você vai ter que chamar alguém. Do nada, vai quebrar a máquina de lavar, você vai ter que chamar alguém para consertar. Vai quebrar o micro-ondas, vai dar um problema no piso da sala, a televisão para de funcionar. É assim que funciona. Por quê? Nunca, a pessoa repete todo dia, a pessoa acorda, fala, olha para a carteira e fala, mas nunca me sobra um dinheiro. Gente, você está repetindo isso para você. Você pode até não pensar para falar isso, mas está no seu subconsciente, vem automático, pum. Quando a gente fala aqui, vamos mudar o nosso modo de pensar, a gente fala de pensamento, de raciocínio, né? A gente fala de mentalização, pensamento, raciocínio, é justamente para evitar esse tipo de coisa. A pessoa, vou dar outro exemplo, a pessoa que acorda de manhã, já acorda de manhã, ela fala assim, nossa, mas está doendo de novo. Está doendo de novo? De novo? Vai ser de novo todo dia, né? Cada dia que você levanta lá. São as coisas que a gente fala sem pensar. Eu ainda nem cheguei naquele ponto de quando alguém fala alguma coisa para você que você não gosta e você dá aquela escorregada e responde, né? Aí é pior, isso é outra coisa. Isso você vai arrumar confusão, você vai causar muito estrago, o que vai vir de volta do que você mandou, você provavelmente, com certeza, não vai gostar, né? Vai ter que depois pedir desculpa, vai ter que depois desculpar, vai ser aquela coisa do atrito desnecessário, que a gente sabe que pode acontecer com qualquer um e a gente acaba dando uma escorregada mesmo, e dependendo do momento que a gente está. Não estou nem falando disso, tá? Estou falando do que a gente se prende. Até com uma coisa que a gente pode achar que não interfere muito. Tem gente que canta a mesma música todo dia, tá? Eu não tenho nada contra cantar a mesma música todo dia, mas depende da letra, né? Depende da letra. Se você, sim, não tenho nada contra quem gosta de música assim, mas se você pega uma daquelas músicas, a pessoa fala toda hora, a pessoa está assim, mas eu não dou certo no amor. Não dou certo, eu não acho a pessoa, não dou certo no amor. Desculpa, a pessoa todo dia canta aquela música de sofrência, de que é triste, que é infeliz, que não namora ninguém. Gente, desculpa. Você está criando uma frequência, sem você perceber, você está criando uma frequência, um quadro mental. Experimenta cantar uma música, experimenta cantar uma música alegre, feliz, de que tudo deu bem, tudo deu certo no final, sabe? De que, sabe? É verdade, a gente, às vezes é coisa que a gente não percebe, a gente fica escravo da palavra. E de uma coisa que a gente acha que, mas a melodia dessa música é legal, a melodia é legal, mas e a letra? Não, é sério, eu vou dizer, isso aconteceu comigo uma vez, porque, comigo, tinha uma namorada uma época, e a gente escolheu uma música, o nome da música é Isso Deveria Ter Sido Amor. Pergunta se eu continuo namorando com ela. É sério, gente, às vezes a gente não percebe. Eu fui descobrir isso depois de anos. Eu falei, eu
olhei pra música e falei, pô, mas isso deveria ter sido amor? Se deveria, não foi, né? Você canta, e a música era legal, a música de uma linda mulher, o filme, todo mundo canta. Assim, gente, a gente não percebe, a gente fica escravo das coisas. Você olha para uma pessoa, toda vez que você olha para aquela pessoa, sai assim automático. Mas ele sempre faz isso. Ele sempre me faz isso. Ué, ele sempre vai fazer isso. Você não está olhando achando que ele sempre vai fazer isso? É automático, né? Aquela coisa que a gente fala do subconsciente, do consciente e do hiperconsciente. Quando a gente fala sem pensar, vocês podem ter certeza que é o nosso subconsciente. A gente está falando sem pensar, é o instinto, a gente está respondendo, a gente está reagindo. Toda vez que a gente reage, é um problema. A gente tem que agir de forma raciocinada. Então, as nossas palavras, até no Alegria e Triunfo, no Horizontes da Fala também fala isso, mas no Alegria e Triunfo tem um parágrafo que ele fala assim, quando a gente solta uma frase, a gente tem que soltar essa frase com sentimento. Tá? Quando a gente raciocina. Quando a gente não raciocina, sai com sentimento igual, mas não é um sentimento bom. Então assim, quando a gente solta essa frase, ela vai impregnada de energia. Ela vai, como pensamento, ela volta. A palavra é a expressão do pensamento, ou do não pensamento, do nosso subconsciente. Ela vai, ela volta. A mesma energia que você distribui a palavra, ela vai voltar para você. Você pode criar um ambiente de harmonia, ou você pode criar um ambiente de discórdia. Depende da sua palavra. Mas eu corro o dia inteiro, eu tô agitado o dia inteiro, eu não consigo fazer, eu tô sempre correndo, eu tenho que resolver alguma coisa, tal. Aí eu vou citar a Rogéria, para e respira. Eu tenho usado muito essa frase. Para e respira. Alguém começa, para, respira. Quando a gente para e respira, sem perceber também, a gente limpa os nossos pensamentos. Quando a gente limpa os nossos pensamentos, a gente dá a chance da corrente espiritual colocar na nossa cabeça as coisas certas para a gente poder resolver aquelas situações. Para e respira, você não saiu respondendo. Vocês perceberam a diferença? Você não saiu respondendo. Você não reagiu. Isso é paciência. Isso é pensamento, raciocínio. Isso é o correto que a gente tem que fazer. Mas você precisa. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Por mais que pareça, a gente nunca tem um segundo para responder. Não precisa responder rápido. Para e respira. Ajuda a resolver, tudo. Parar e respirar. Mas a situação é premente, a situação é urgente, tem que fazer ali. Pare e respira. Se você for tomar qualquer atitude numa situação urgente, sem parar e respirar, você vai botar os pés pelas mãos, pode até piorar o negócio que está acontecendo. Pare e respira. Vocês vão ver que funciona. Então, assim, vamos tentar sempre. Isso é um exercício, a gente fala sempre em reforma íntima, né? A gente fala em pensar do jeito certo, o Abel sempre usa aquela frase do vamos limpar as nossas gavetas. A gente sabe que a gente vem nessa casa, né? Quem está acompanhando também pelo YouTube, a gente vem nessa casa, a gente acompanha pelo YouTube, a gente vai tentando pôr isso em prática, é sempre um exercício diário. O nosso modo de falar, exercitar o nosso modo de falar também é um exercício diário. Também é um exercício diário. A gente fala muita coisa, a gente atrai. O que a gente fala, a gente atrai. É simples assim. Tudo que a gente fala, a gente atrai. A gente não atrai só o que a gente pensa. A gente atrai o que a gente fala. O que a gente fala sem pensar. Principalmente. E isso que complica as coisas. Muitas vezes. Aí a gente quer ter uma solução, a gente vai, a gente pensa, a gente pensa, a gente mentaliza, a gente faz todo aquele exercício para poder alcançar uma coisa que a gente pretende. Só que quando a gente para de pensar, né, e a gente vai no nosso dia a dia, a gente fala um monte de coisa diferente que bloqueia aquilo.
Não adianta nada. Você tá, ao mesmo tempo que você está plantando, você tá destruindo. Você está plantando, você está destruindo. Você está plantando, você está destruindo. Como é que você faz? Não dá para estar com o pé em cada canoa. Ou você planta ou você não planta. E é isso que a nossa palavra, às vezes, sem a gente perceber, causa. Então, assim, o que eu estou tentando, estou pedindo até para todos nós é que a gente faça esse exercício diário, né? E se a gente falar alguma coisa, comece a perceber o que a gente fala, mesmo em conversas assim, que a gente acha que não tem muito... Você é corriqueira? Você acha que... É corriqueira, que não tem muita importância, né? Que não vai ter efeito nenhum. Tudo o que sai da nossa boca tem efeito. Tudo. Absolutamente tudo. Tudo que sai da nossa boca tem efeito. Ou para semear uma coisa boa, ou para alguém entender alguma coisa diferente do que você falou e achar que... Ou você, às vezes você não quis falar aquilo também. Às vezes a pessoa entende diferente. Então a gente tem que aprimorar a nossa fala. Aprimorar a nossa fala. Sempre raciocinar para falar. Por isso que o parar e respirar é bom. Porque quando a gente para e respira, a gente raciocina. E a gente para de falar certas coisas. Porque aí a gente vai conseguir atrair para a gente, deixar em volta da gente só o que interessa. Né? Não só em relação à espiritualidade daqueles que... A gente vai ajudar aqueles que querem nos ajudar a conseguir chegar perto da gente, não vai criar barreiras. E a gente vai se autoajudar, né, a permitir que as coisas boas cheguem na gente. A gente vai conseguir, porque a gente está mentalizando certo, a gente está falando certo, a gente está agindo, tentando agir certo. Ah, mas a gente não vai conseguir fazer isso 24 horas por dia? Olha, fazer 24 horas por dia, realmente, eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto. Mas acho que pelo menos 80% do nosso dia, 90% do nosso dia, a gente consegue. É só a gente tentando. Tá? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Obrigado por terem me ouvido. Tem também, quando você pergunta para uma pessoa assim, como é que você vai? E essa pessoa responde sempre para você, mais ou menos. Então, é isso, é outro exemplo. Você fala, a pessoa pergunta, como é que você está? Ah, vou indo. Vou indo. Está indo aonde? Não é vou indo. Está tudo bem, graças a Deus. Está tudo bem, graças a Deus. Como é que você está? Está tudo bem, graças a Deus. Aí eu sempre respondo assim, está tudo bem, graças a Deus. Aí um amigo meu outro dia falou, pô, você sempre fala está tudo bem, graças a Deus? Eu falei, porque está tudo bem, graças a Deus. Quer que eu te responda o quê? É assim. A gente vai lendo, vai aprendendo, a gente está aqui para repetir. Na repetição a gente vai incorporando o modo de falar. O meu pai usava uma frase assim, lucidez, perseverança, força, coragem e fé. Cada vez que ele levantava, ele falava essa frase. Lucidez, perseverança, força, coragem e fé. Eu falo essa frase todos os dias. É isso. Quando eu levanto, Tem que ser. porque eu aprendi com ele. Então, Tem que ser. A gente tem que falar palavras que nos... Palavras de agradecimento, palavras que são boas, porque a gente está atraindo coisa boa pra gente. Isso é essencial. Vamos lá então para a segunda parte? Gente, então agora, como a gente falou na palestra, vamos acalmar o nosso corpo. Vamos nos colocar numa posição física adequada, as costas retas na cadeira, as mãos nos joelhos, vamos fechar os olhos. Fazer respirações pausadas, vamos limpar os nossos pensamentos, vamos respirando com calma, acalmando. Cada um de nós agora vai imaginar que tem a sua mochilinha branca lá fora com o seu nome, e nessa mochilinha vamos deixar tudo o que for da nossa vida. Vai ficar tudo lá fora. Na hora que cada um de vocês sair dessa casa, se quiser, leva a mochilinha, se não quiser, deixa ela aqui nas mãos da corrente espiritual. Glorifiquemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, em todos os seres, em todas as coisas.
Saudemos a corrente espiritual dessa casa, nossos guias e mestres, em especial ao Sr. Nelo, a quem entrego o comando deste trabalho. Mentalizemos saúde para o nosso corpo e paz para o nosso espírito, para que possamos ser sempre instrumentos úteis na prática do bem. Mentalizemos o globo azul anil com a palavra Pax, endourada no centro, e vibremos para a humanidade, para o nosso planeta e para todo o universo harmonia, amor, verdade e justiça. Para a diretoria desta casa, que sempre nos acolhe com muito amor e carinho, vibremos saúde, paz, grandes realizações, intuição divina. Para todos aqui presentes, para todos os frequentadores dessa casa, para todos os nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, para todos os seus familiares, vibremos saúde, paz, prosperidade e que os seus bens, quer sejam materiais ou espirituais, se multipliquem abundantemente. Para os nossos pais, se eles estiverem na matéria, vibremos saúde, conforto, prosperidade, que eles participem ativamente da vida na família, dando seus exemplos, seus ensinamentos. Se por acaso os nossos pais já se encontram no reino espiritual, vibremos que eles sigam sempre seus caminhos de luz branca fortíssima em paz. Que Deus abençoe todos os nossos pais. Para os casais, vibremos um amor infinito, paciência, companheirismo, respeito, que saibam abrir mão daquilo que não é necessário nos momentos em que isso for preciso, e que principalmente saibam se perdoar sempre. Amor infinito para todos os casais. Para os nossos filhos, afilhados, netos, sobrinhos, para todas as crianças, jovens de todo o Brasil e todo o mundo, vibremos que a corrente espiritual os acompanhe nas suas caminhadas aqui na Terra. Que eles sejam sempre pessoas saudáveis, felizes, honestas, estudiosas, amorosas, trabalhadoras. Que eles exerçam sempre as suas capacidades plenas, sejam um dos grandes de hoje e um dos grandes do amanhã. Para os nossos amigos e seus familiares, vibremos que eles tenham saúde, paz, prosperidade, consigam alcançar todos os seus intentos. Mas se por acaso ainda existe alguém que não o trata como amigo, não o vê como amigo, vibre para que essa pessoa tenha saúde, sucesso, grandes realizações, seja muito feliz,
Siga o caminho dela sempre em paz e permita que você também siga seu caminho de luz sempre em paz. Para todos os nossos irmãos desaparecidos, vibremos que eles retornem aos seus lares, ou que pelo menos enviem notícias tranquilizadoras para suas famílias. Para os nossos irmãos encarcerados, vibremos para que eles sejam tocados pelos ensinamentos do Mestre Jesus, que eles consigam se arrepender, se regenerar, se desenvolver, se espiritualizar, que eles sejam tratados de forma adequada, recebam um tratamento digno, e ao saírem dos presídios, que eles consigam empregos dignos e consigam dar o sustento para eles e para suas famílias de forma honesta. Para todos os nossos irmãos viciados em geral, seja qual for o tipo de vício, vibremos que a corrente espiritual lhes traga a cura, que eles consigam retornar ao convívio dos seus familiares e retomar o curso normal das suas vidas. Para os nossos irmãos, para todas as crianças, jovens, adultos e idosos que se encontram abandonados, desabrigados pelas ruas, vibremos para que eles sejam auxiliados, sejam recolhidos, sejam levados para os locais adequados. E chegando nesses locais, que eles recebam higiene, remédios, roupas limpas, agasalhos, cobertores. Sejam tratados com carinho, amor e respeito e consigam retornar à vida em sociedade. Para todas as instituições que acolhem as crianças, jovens, adultos e idosos, abandonados, desabrigados, que se encontram doentes, com necessidades especiais, vibremos que a corrente espiritual coloque nos seus caminhos tudo o que eles precisarem de ordem pessoal e material para que eles consigam cumprir as suas funções sociais tão importantes. Para o nosso irmão rico e ainda materialista, vibremos que ele tome consciência da responsabilidade da missão que assumiu, que faça circular os seus bens, crie novos negócios, gere novos empregos, pague remunerações adequadas e também que eles consigam auxiliar o maior número de instituições sociais possível, porque fora da caridade não há salvação. Para os nossos irmãos que se encontram em situação de pobreza, vibremos que eles tenham fé em Deus, amor ao trabalho, humildade, força, coragem, que eles consigam encontrar trabalhos dignos, recebam remunerações dignas e consigam dar o sustento para eles e para suas famílias. Prosperidade para a pobreza em geral. Agora,
nós vamos fazer uma visita ao nosso lar e depois ao nosso local de trabalho, o local de trabalho das pessoas que vierem nas suas cabeças. Cada um de vós pode pedir o acompanhamento de um integrante da corrente espiritual. Chegando no nosso lar, abra a porta, entre com confiança e vibre. Deus está dentro do meu lar, Jesus está dentro do meu lar, a corrente espiritual está dentro do meu lar, as forças brancas do espaço estão dentro do meu lar. Uma luz branca fortíssima vai percorrendo todos os cômodos, sala, quartos, banheiros, escritório, cozinha, lavanderia, áreas, despensa, áreas comuns, vai passando por todas as pessoas que lá residem e vai limpando a tudo e a todos. No nosso lar existe amor, paz, harmonia, entendimento, diálogos acertados e todo o conforto que nós precisamos. Abençoado seja o nosso lar. Vamos agora para o nosso local de trabalho, para o local de trabalho das pessoas que vierem nas suas mentes. Chegando lá, abra a porta, entre com confiança, vibre. Deus está dentro do meu local de trabalho, Jesus está dentro do meu local de trabalho, a corrente espiritual está dentro do meu local de trabalho, as forças brancas do espaço estão dentro do meu local de trabalho. Dessa vez, é uma luz azul fortíssima que vai percorrendo todo o vosso local de trabalho, passando pelas salas, escritórios, almoxarifado, salas de reunião, refeitórios, vai passando por todas as pessoas que lá trabalham, também vai limpando a tudo e a todos. Nosso local de trabalho, há companheirismo, entendimento, todos trabalhando para a melhoria da vida de todos que lá trabalham. Negócios acertados, iniciativas novas com êxito, aumentos de remuneração, prosperidade. Abençoado seja o nosso local de trabalho. Vibremos também para que os nossos irmãos que se encontram empregados permaneçam empregados. Que os nossos irmãos que estão desempregados consigam encontrar um emprego, mesmo que não seja nas suas áreas específicas de atuação, e consigam dar o sustento para eles e para suas famílias. E que todos os nossos irmãos aposentados sejam respeitados, recebam aposentadorias e reajustes dignos por toda uma vida de trabalhos dignos prestados. Vamos agora fazer as nossas vibrações de cura. Muitos nomes estão sobre esta mesa, muitos nomes estão na lista de saúde e recuperação que nós temos nessa casa. Cada um de vocês pode mentalizar as pessoas que vierem nas suas cabeças. Mentalizemos, todos nós, uma luz alaranjada fortíssima que vai saindo dessa casa e alcançando a todas as pessoas que se encontram doentes, onde quer que elas estejam, e vai levando renovação de células físicas e mentais,
amor, paciência, entendimento, fé, resignação. Vai levando à cura. Curadas estão todas as pessoas que se encontravam doentes em todo o Brasil, em todo o mundo. Vibremos agora para os nossos irmãos desencarnados, nossos parentes, amigos que nos acompanham, nos ajudam, nos protegem, os nossos irmãos desencarnados aqui presentes, ou que já se encontram nas várias moradas do reino espiritual. Vibremos que todos eles aceitem a doutrinação das forças brancas do espaço. Aqueles que necessitarem sejam levados para as casas de recuperação no reino espiritual, sejam curados. E que todos os nossos irmãos desencarnados sigam sempre seus caminhos de luz branca fortíssima em paz. Recebam infinita luz crística, entendimento, espiritualidade. Amor crístico infinito para todos os nossos irmãos desencarnados. Luz branca fortíssima e infinita para todos os nossos irmãos desencarnados. Vamos agora auxiliar a corrente espiritual na fluidificação das águas. O nosso pensamento tem força, o nosso pensamento tem poder. Mentalizem todos os recipientes com água que estão aqui nessa casa, que estão nas suas casas, nos seus locais de trabalho, nas casas, nos locais de trabalho das pessoas que vierem às suas mentes. Que sejam colocados em todas as águas mentalizadas os fluidos energéticos e magnéticos necessários para uma cura, para a realização de um pedido, para alcançar uma graça. Fluidificada está toda a água mentalizada neste momento, neste trabalho. Destes muito, chegou o momento dos vossos pedidos. Vamos nos colocar numa posição física adequada, as costas retas na cadeira, as mãos nos joelhos. Criem um quadro mental no qual cada um de vós agradece ao Mestre Jesus pela realização plena de cada um dos vossos pedidos. Podeis pedir o que quiseres.
Vamos todos colocar os nossos pedidos nas mãos do Mestre Jesus. Realizados estão todos os vossos pedidos, justos e honestos, na medida da fé e do merecimento de cada um de vós. Que assim seja. Agora chegou o momento do passe magnético. A posição física é a mesma. Vamos alterar apenas o nosso quadro mental. Mentalizem um campo florido, um sol brilhando, um céu azul, um riacho, uma cachoeira, água corrente, uma brisa. E no meio desse campo, o Mestre Jesus, estendendo as mãos sobre as vossas cabeças. Desce pelo topo das vossas cabeças uma luz azul brilhante e fortíssima, que vai percorrendo todos os vossos corpos, passando pelas células, ossos, órgãos, tendões, músculos, chakras, e vai restabelecendo a plenitude das suas funções. Todos vós sois uma luz azul brilhante fortíssima. E é nesse momento que eu rogo a Deus, a Jesus e a corrente espiritual dessa casa, que faça do meu pensamento a força e do meu corpo o instrumento para a realização desse passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. E cada um de vós vai sair dessa casa com tudo aquilo que veio buscar, como a saúde, a paz, a harmonia, o amor, a fé, o entendimento. Que assim seja.
Mentalizemos, mais uma vez, o globo azul anil, com a palavra Pax em dourado no centro, e vibremos, para que todas as pessoas, de todo o Brasil, de todo o mundo, para que todos nós propaguemos sempre a harmonia, o amor, a verdade, a justiça e a paz. Que todos os homens, que todas as mulheres, crianças, todas as pessoas se amem, se respeitem, se ajudem mutuamente, se enxerguem como irmãos. Que todas as pessoas aprendam com a própria natureza a preservá-la sempre e cada vez melhor para gerações presentes e para gerações futuras. Que todas as pessoas conheçam os ensinamentos do Mestre Jesus e os coloquem em prática todos os dias das suas vidas, porque só assim nós vamos conseguir fazer o nosso planeta alcançar o patamar de elevação espiritual ao qual ele está destinado. Agora, todos nós vamos ouvir o nosso hino. Quem quiser pode cantar. Os filhos de Brahma Supremo, que na terra criou-nos poder, do universo infinito e extremo, seu poder nos dá força também. Exultemos de alegria da luta ao entrar na liça, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Fraternal sentimento nos une, transportados de sábio fervor, um sublime dever nos reúne, neste templo, mansão do Senhor. Exultemos de alegria da luta ao entrar na liça, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Quando a alma se vola liberta da ilusão que na vida seduz, elevada surpresa desperta no seu reino de paz e de luz. Exultemos de alegria da luta ao entrar na liça, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Agradecemos a Deus, a Jesus e a corrente espiritual desta casa por mais essa oportunidade, por mais esse maravilhoso trabalho realizado, e declaro encerrado o nosso trabalho. Que assim seja.